Está aqui um novo quadro que muita gente sempre quis. Não sou adubeiro, mas também sou raiz. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz. Hoje com a nossa série Não Sou Adubeiro, mas Sou Raiz, trazendo a Marina Coutinho. A Marina, que é formada em Administração de Empresas pela UEL em 2005 e com MBA em Comércio Exterior e Relações Internacionais pela FGV. Começou a carreira como estagiária da Infraero, trabalhou em dois brokers em São Paulo, passou assessora de barter na Damar, supervisora de trade na FMC. Foi gerente de inteligência de mercado na Algar, passou por um período sabático, que eu também gostaria de passar, e foi conselheira na Barter Digital e é fundadora da AgroSchool. O nosso tema central de discussão é Barter e Finanças no Agro. Tudo bem, Marina? Tudo jóia, Jeff. Obrigada aqui pelo convite. Adoro esse quadro de vocês, que não sou adubeira, mas realmente sou raiz, gosto muito do agro, olhando por essa perspectiva, e vai ser muito legal trocar aqui algumas ideias com você. E aí, Felipe, manda um oi pra galera. E aí, Jefferson, e aí, Marina. Vamos lá para mais um tema de extrema importância para o agro, né? Marina, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, você foi muito intensa na sua carreira, né? O agro veio por acaso na tua vida, hoje você já tinha isso claro. Nos conta como foram esses anos até você chegar no momento atual da tua carreira. Legal, Jeff. Eu sempre gosto de contar, né? Esse ano eu estou completando 18 anos no agronegócio, mas embora eu seja raiz, eu não tenho raízes no agro, né? Ou seja, eu não sou de família de produtores, né? Não tenho essa tradição na minha família. Eu realmente fui me aproximar, fui conhecer, na verdade, o agro quando eu fui fazer faculdade em Londrina, no Paraná. E lá, né, no meu segundo estágio, foi justamente numa indústria de defensivo agrícola. E por ali que eu comecei e logo já trabalhei aí com as operações de barter. Foi quando eu conheci sobre commodities, quando eu conheci sobre precificação, mercado futuro, as documentações, né, CPR, que a gente está falando tanto ultimamente aí das mudanças que tiveram a partir da lei do ano passado, a lei 13.986, a querida que ficou marcada como MP do agro, né, agora lei do agro. Então, desde essa época que eu trabalho com essas operações, então eu sou formada em administração, mas acompanhei muito de perto, né, as operações a campo, ia muito dar palestra para clientes, participar de negociações com as equipes de vendas também, que é justamente para poder auxiliá-los a criar uma boa estratégia de negociação, associando, né, o portfólio da companhia com operações estruturadas que fossem boas tanto para a companhia quanto para os clientes, para que eles pudessem ter aí uma ferramenta de gestão de riscos. Depois eu trabalhei em 2 corretoras de mercado futuro em São Paulo, foi justamente no ano de 2008, era a última grande crise até o ano passado, né? Então a gente achava que lá tinha sido forte, não tinha ideia do que viria aqui pela frente, e a gente ainda está passando por isso. Depois trabalhei em uma outra multinacional de defensivo, foi justamente para criar as operações de barter voltada para grãos. É uma empresa que fazia já muitas operações para algodão, era líder no mercado de algodão e de cana, mas fazia já muito barter para algodão, e eu entrei justamente para auxiliar a criar as operações de barter para distribuição. E penúltimo, né, antes de criar a AgroSchool, vim aqui para Uberlândia, a cidade que eu moro até hoje, para criar uma área de inteligência de mercado na Algar Agro, que era um braço industrial, né, do grupo Algar. A Algar Agro foi vendida no final de 2019 para a DM, e naquela época, né, a gente tinha 2 fábricas, uma aqui e outra no Maranhão, focava muito no mercado doméstico, e a empresa estava querendo se desenvolver, querendo ampliar aí a sua atuação na exportação, principalmente. Então, eu tive aí a incumbência, né, de organizar as informações para a gente saber desde quanto que vai produzir, em qual região, em qual é a nossa carteira de clientes, de quem comprar, com qual destino, vai ser mercado doméstico, vai ser exportação, né, o tempo e os movimentos de tomada de decisão. Então, auxiliar, né, a diretoria na época com informações que eles pudessem aí traçar a sua estratégia. E aí, em 2015, eu me tornei mamãe,
tirei a minha licença maternidade, mas não consegui voltar, né? Optei aí em realmente me afastar naquela época temporariamente do universo corporativo. Não foi fácil, eu falo sempre quando eu comento essa passagem, eu digo que não foi abrir mão de um emprego, foi simplesmente abrir mão de uma identidade, né? Eu me via trabalhando fora desde muito nova, nesse ritmo de multinacional. Quem estiver nos ouvindo aqui sabe, né, como é que esse ritmo de trabalho, trabalhando com agro também, que tem um ritmo muito intenso. Então, eu optei em pendurar meu crachá por um tempo para cuidar da minha família. Foi justamente esse período sabático aí que você mencionou. E aí, em 2017, eu voltei ao mercado, mas daí com a minha empresa, que é a AgroSchool, para colocar em prática um desejo antigo, que era realmente trabalhar voltado para a educação. Porque ao longo de todos esses anos trabalhando para diferentes empresas, né, de portes diferentes, de origens diferentes, eu via que esse lado de finanças, de operações estruturadas, e acaba passando por economia e outras informações relacionadas, era pouco discutido. E não é nem questão de ser pouco discutido, era pouco entendido. Então, não tinha um material de fácil acesso e eu via que as pessoas tinham muitas dúvidas com relação a isso. Eu falei, então vamos partir para isso. Então, o primeiro caminho foi justamente criar o canal da AgroSchool no YouTube. Então, quem estiver ouvindo a gente aqui e não conhecer ainda, acessa lá no YouTube, AgroSchool, tudo junto, e a gente tem mais de 100 vídeos lá disponibilizados para falar desses termos, né? Vamos falar sobre, de novo, o que é hedge, o que é barter, o que são derivativos, o que é um contrato a termo, esse, né, que está tão em vigência esse assunto agora, justamente por causa da valorização das commodities, falar de finanças. Então, esse é o caminho. E a partir da AgroSchool, né, desenvolver cursos a mercado para poder justamente oferecer aí uma oportunidade de capacitação para as pessoas que querem aprofundar o seu conhecimento sobre esses aspectos. Então, a gente tem cursos de curta duração, média duração, chegando até aí a pós-graduação, né, um curso mais longo que eu faço em parceria com o IBDA, que é o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, fundado pelo Dr. Renato Buranello. E esse ano, né, finanças, a gente está indo muito forte aí com a parceria também com o Carlos Ortiz, que é uma referência no mercado quando o assunto é finanças. Então, num relato breve, né, é um pouquinho da minha jornada até então. Marina, interessante essa visão sua do agro aí. Você teve dentro do BRIC, que a gente costuma dizer no dia a dia, né? Você esteve dentro dos negócios executados por grandes empresas, auxiliando nas transações financeiras entre cliente e empresa, né? E isso traz uma importante bagagem para você hoje, nos dias atuais, poder explicar isso no dia a dia para o pessoal no seu canal, né? Conta para nós aí como que essa experiência te auxilia. Exatamente, porque acho que quando a gente compara o agro, né, com outros setores da economia, a gente tem indicadores financeiros muito próprios, né, ou seja, indicadores de solvência, de liquidez, de alavancagem, enfim, tem vários índices, né, financeiros que a gente acompanha e que, se a gente tenta comparar com outros setores da economia, a gente vê que é realmente diferente. Então, para falar de agronegócio, tem que ter justamente essa vivência. E eu me sinto feliz, vamos dizer assim, porque eu tive muita oportunidade de poder estar a campo, né? Conheço esse Brasil aí, o agro me deu a oportunidade de conhecer esse Brasil de ponta a ponta, né? Para poder realmente fazer essas palestras, fazer reunião com produtores, para poder fazer reunião com distribuidores, para apresentar as oportunidades, né? Enquanto eu estava na indústria. E conhecer as particularidades de cada um, né? Quando a gente fala, por exemplo, do barter, né? O primeiro de tudo, e isso eu abordo muito forte no nosso curso, para que você quer fazer barter, né? Ou seja, é só porque todo mundo está fazendo e você quer fazer também, né? E aí volta naquela frase de mãe, né? Mas você não é todo mundo, né? Então, primeiro você tem que entender por que você quer fazer, qual que é o objetivo que você busca alcançar com isso, seja quem está ofertando, seja quem está aceitando fazer a operação. Então, tem que ter um conhecimento tanto de cadeia agroindustrial, cadeia de valor, né? O que funciona numa determinada commodity não necessariamente vai funcionar para outra, né? Você tem os custos para uma commodity que é superior para outra, então os cuidados têm que
tem que ter também a questão da moeda, né? O que vai negociar, se vai ser em reais, vai ser em dólar, onde que é feita a precificação dessa commodity, é na bolsa, uma bolsa nacional, é numa bolsa internacional, como é que funciona o fluxo disso tudo. Então, conhecer na lida mesmo faz toda a diferença, porque você lida aí direto com as dores, né, dos dois lados da moeda, vamos dizer assim. Esse é um ponto bem legal, dentro da resposta ainda da primeira pergunta que você fez, né, da 2008, a primeira grande crise, até a gente ter vivido 2020, né, eu lembro em 2008, o meu atual chefe era meu cliente, e eu fui fazer uma negociação com ele. Em 5 minutos ele definiu a negociação comigo. Eu falei assim, alguma coisa está errada. Eu não sei aonde, mas eu me ferrei aqui. Os preços já tinham explodido. Ele tinha mais informação do mercado do que eu. Esse ponto é interessante porque, assim, uma coisa que eu sempre falo, né, quando alguém quer conhecer sobre agronegócio, eu falei assim, gente, quer aprender de agro, não adianta estudar só agro, querer saber, ficar só nessa de quando vai produzir aqui, quando vai produzir nos Estados Unidos, quando a China vai comprar, choveu mais, choveu menos. Isso é fundamental, não estou dizendo que isso não é importante, isso é o coração, é o cerne do nosso setor, mas não se limita a isso, né? A gente vive aqui num setor em que está ganhando cada vez mais visibilidade, né, mais notoriedade, mais importância dentro do PIB e entre outras variáveis também. Então, né, os olhos crescem, né? Então, outros interesses acabam sendo atraídos também. Então, tem um aspecto de político muito grande, a questão de barreiras internacionais também, que é fundamental a gente acompanhar, porque às vezes não é só uma questão da gente produzir bem, né? A gente também tem que ser estrategista na forma como a gente lida com o nosso posicionamento como nação, né? Como país, diante, né, desses interesses diversos que a gente sabe que tem por aí. Então, muitas das decisões, pegando esse exemplo que você disse do seu ex-chefe, são pautadas em outras conjunturas que não necessariamente uma análise fundamentalista de apenas oferta e demanda, né? A gente tem que colocar outras coisas nesse caldeirão aí que são fundamentais também. Exatamente. Outro ponto também aqui que eu achei legal, que eu também falo bastante isso, é que para você ter essa segurança de passar as informações do agro, independente do setor que você esteja, muito mais do que ter tempo de carreira, você tem que ter vivência, né? Tem que ter ter a mão suja de graxa, como a gente fala, para poder ter conhecimento de causa e transformar aquilo ali em alguma ferramenta prática, né? Porque isso é o famoso know-how, né? Mas seguindo aqui também, né? Daí depois de toda essa overview que você deu, você passou por um período sabático e veio a AgroSchool, né? E eu lembro quando você começou a lançar a AgroSchool, eu morava lá em Querência, onde o Felipe tá hoje, e você fazia algumas lives lá de lançamento, eu tentava até participar e não conseguia, que a internet não funcionava, era uma confusão doida, né? E como que foi essa concepção da AgroSchool aí? Legal. Eu falo que eu tive um laboratório dentro de casa, né? Porque a opção de fazer o sabático foi justamente quando meu filho nasceu. E eu, a princípio, iria voltar para a empresa depois. No meio do caminho da minha licença maternidade, eu fui chamada na empresa para ter uma promoção, né? Eu lembro que o meu chefe me chamou e perguntou, quando é que você volta? Eu falei, até então, né? Eu volto em março, né? De 2016. Ele falou, então, quando você voltar, você vai assumir uma nova área. Eu falei, nossa, né, que desafio. E é uma história até diferente do que a gente escuta na maioria das vezes, né? Às vezes as mulheres têm receio de engravidar e depois ficar na geladeira ou perder oportunidades. E eu, né, graças a Deus, a minha história, eu tive um episódio aí diferente. Mas aí, por diversos aspectos, eu optei em realmente não voltar e me dedicar a cuidar do meu filho, a cuidar da minha família. E aí eu fiquei, né, eu brinco que eu saí de um cargo executivo para me tornar estagiária na minha casa, né? Então, dentro da minha casa, eu fui aprender como é que ela funcionava, porque era praticamente um hotel, né? A gente que trabalha como agro, que viaja para cima e para baixo, a gente frequenta a nossa casa, mas, né, parecia que não morava efetivamente aqui. E aí fui aprender, né, a realmente conhecer essa dinâmica.
E o meu marido, ele já trabalhava em casa, né? Ele já tinha o próprio negócio, que é, né, até hoje, voltado também para a educação, só que o foco dele é outro, né? O dele é Apple. Então, ele é o Dr. Apple, ele tem lá um canal, que é o maior canal em língua portuguesa sobre Apple, né? Dando dicas de como é que funciona, como é que você usa os aparelhos, sincroniza, aquela coisa arada toda. E eu passei a observar o trabalho dele de dentro de casa, né? Já que eu estava aqui, eu falei, opa, parece que aí tem uma oportunidade, né? E eu juntei isso com uma outra questão que até então eu nunca tinha conseguido me atentar, porque quando a gente está dentro de empresa, a agenda não é nossa, né? A gente vive a agenda que os outros criam para nós, né? Então, dificilmente você consegue colocar ritmo na sua agenda, é uma dificuldade muito grande. Então, tinha um tema que eu sempre quis estudar antes, que eu não tinha tempo, era sobre as startups. E aí eu comecei, durante esse período, já que eu estava em casa, muitas vezes amamentando, cuidando do meu filho e tal, eu comecei a pesquisar mais sobre startup. E aí o mundo se abriu. Eu falei, gente do céu, o que esse tanto de coisa que está acontecendo aqui? E eu, dentro da empresa, eu não conseguia enxergar porque eu estava vivendo a rotina da empresa, né? Então, eu comecei a perceber esse movimento das startups e vi o modelo de negócio do meu marido dentro de casa. Eu falei, opa, eu acho que aqui... E eu sempre gostei da parte de educação, sempre gostei de explicar, eu sempre, né, é algo que realmente eu sempre gostei de fazer. Então, juntei desses três universos, e aí, sem saber, né, as coisas, a gente conta a história, as coisas começam a fazer sentido. Dentro da Algar Agro, eu criei um mini produto lá dentro, sem saber que depois me ajudaria, né? Eu criei o que eu chamo de Wikiagro, né? Eu com a minha equipe, obviamente. Que eu saía das reuniões, eu via que tinha muita gente que ficava em dúvida com justamente os termos do agro, né? E aí eu comecei a pegar alguns desses termos com a minha equipe, falei, vamos colocar dentro da nossa intranet a definição para as pessoas saberem o que significa isso, pelo menos dentro desse nosso universo, né? E aí eu peguei lá, por exemplo, basis, né? Que é uma coisa que o povo sempre fica em dúvida, o que é basis, diferencial de base, né? Cada cultura aí fala de um jeito. E eu falei, olha, sempre que você ouvir basis aqui dentro, significa isso, isso, isso. E aí fizemos para outros termos também. E a devolutiva foi fantástica, o pessoal mandando para a gente assim, nossa, finalmente entendi o que o fulano de tal está dizendo com aquilo. Não, agora entendi o que quer dizer aquele relatório, assim, assim, assado. Então, a gente teve uma primeira devolutiva super positiva. Quando eu fui criar o canal da AgroSchool, eu ampliei, né, o meu público. Então, dentro da empresa funcionou, agora vamos para o mundo para ver se isso aqui realmente é uma dor. E aí, lá em outubro de 2017, quando eu criei o canal, a devolutiva foi a mesma, de muita gente se identificando, falando, nossa, finalmente alguém explicando isso de uma maneira fácil, de uma maneira acessível. E aí eu falei, pô, então agora validei, agora é só seguir rumo aqui e incrementar isso aqui com o tempo. Então foi a partir dessa combinação que surgiu a AgroSchool. Legal, até baixei, eu tenho no meu computador pessoal, até tenho o seu e-book lá salvo, né, volta e meia eu recorro a ele, né, porque apesar de estar no agro, ser agrônomo, o agrônomo não tem essas cadeiras na faculdade, né, a não ser em optativa, e quando eu formei há quase 17 anos atrás, o agrônomo que ali, naquele momento, fosse fazer aquelas matérias optativas migrando para a área econômica, área de marketing, assim, esse cara é bicho grilo, esse cara não quer nada da vida, não. É porque o que o agrônomo tinha que fazer? O agrônomo tinha que estar lá na produção, né? Tinha que entender lagarta, né? Exatamente, né? Esse que era o estereótipo do agrônomo perfeito, do agrônomo que a escola desenhava essa persona, né? O termo famoso na net, para ir para o campo, né? E depois, no dia a dia do trabalho, eu fui ver que eu podia pegar mais de 50% das matérias técnicas que eu aprendi e literalmente colocar num lixo para fazer o que eu faço hoje, né? Mas enfim, vida que segue. Exatamente. E o bom desse complemento que a gente faz, né? E ali na AgroSchool eu lido muito com tanto profissionais, né, que a gente tem cursos que eu faço sozinha, como, por exemplo, o curso, ou a maior parte sozinha, agora eu já tenho os convidados que, por exemplo, vou falar sobre CPR, eu sempre falo nos vídeos, inclusive, falo, olha, eu não sou advogada, então eu faço a minha interpretação como usuária, né, ou seja, como alguém que está na cadeia e que precisa ter o mínimo de entendimento sobre os instrumentos, né, que trazem a segurança jurídica para a operação, mas quer falar exatamente, né, nos pormenores de como é que funciona uma CPR, um título, alguma coisa,
Então, eu pego e chamo daí um advogado, que já é parceiro nosso, para poder explicar. Depois a gente tem um curso mais longo, que são quase 15 profissionais de diferentes áreas também, com vivência, que é isso que você trouxe que é importante, né? Não basta ser só o lado acadêmico, né? De realmente estudar, ler, isso é fundamental, a gente tem que se aprofundar, mas tem que ter aplicação prática, né? E essa é uma preocupação que a gente sempre traz, de olha, na prática eu tenho aqui uma série de histórias que eu posso contar de coisas ou que eu vivi, ou que eu estive muito próximo de pessoas que viveram e que a gente pode realmente testemunhar aqui como que isso aqui funciona, como é que se resolveu, o que deu certo, o que não deu certo, que também é fundamental a gente compartilhar o que não deu certo, porque, né, não é só de glórias que se vive, né? Então, acho que é isso que a gente busca realmente complementar nessa nossa integração. Marina, é interessante essa visão sua aí e esse conhecimento que você traz para os seus clientes e para os ouvintes aqui do podcast, né? E o nosso intuito também de criar o podcast foi aproximar as pessoas ao mundo do fertilizantes, ao agro, e tirar que o fertilizante é um bicho de 7 cabeças e simplificar. E eu acho que é isso que você faz, é trazer essas coisas que para muitos é difícil de entender e simplificar ela e trazer ela para o dia a dia, né? Por mais que a gente tá dentro do agro, tem termos, tem setores que a gente não consegue aprofundar. E uma pergunta que fica de curiosidade seria: como é o processo que você faz para identificar esses gaps com o pessoal e transformar isso em curso, né? Muito bacana. Quando eu criei a AgroSchool, eu falei, não, eu preciso lançar, né, um primeiro curso, né, uma primeira iniciativa de algo que eu considero que eu conheça, né, que eu tenho, de novo, eu tenho história para contar, eu tenho a vivência, tenho conhecimento técnico também. Então, o primeiro curso que eu lancei foi justamente o curso sobre barter, né, que é o barter na prática. E ali, de novo, né, se você for buscar literatura sobre barter, existe muito pouco, né? Você vai buscar mais, vai ter uma tese de mestrado, vai ter, né, alguma coisa. A maior parte tá nessa linha, né? E depois várias reportagens, né, materiais de empresa, tudo mais. Mas você não tem algo que fosse realmente que contasse os bastidores. Então ali eu me propus a contar os bastidores que eu vivi na prática, né? Nas 2 empresas que eu trabalhei de defensivos, né? Então pegando lá desde um começo, meio e fim. E aquilo ali foi para o mundo, né? Tanto o curso e também os conteúdos. Então, os primeiros conteúdos que eu coloquei no canal foram de dúvidas que eu via dentro da empresa, das empresas onde eu trabalhei e visitando o cliente, que eu via que sempre gerava dúvida. E a partir disso, a partir dos comentários que as pessoas iam fazendo nos próprios conteúdos do canal, eu fui puxando, de uma coisa fui puxando outra, né? Então, por exemplo, para falar de barter, as pessoas tinham muita dúvida sobre financiamento. E aí, de financiamento, eu vi que as pessoas tinham muita dúvida sobre o que é crédito rural, né? Como uma política pública. Muita gente confundia crédito rural como crédito, né, geral, vamos dizer assim. Mas não, crédito rural é aquilo que é vinculado à política pública. Depois você tem o financiamento privado, né, através de bancos, por linhas próprias, não necessariamente com linhas subsidiadas, né, do governo. Depois você tem mercado de capitais, né, o que é mercado de capitais, o que é esse CRA que todo mundo fala agora, o que é FDIC, o que é isso, o que é aquilo. Então, de um tema, né, muitas vezes eu solto o tema e aí, pela interação das pessoas, das dúvidas das pessoas, a gente vai aqui realmente ampliando o nosso portfólio. Então, trazer um exemplo também. A gente lançou agora recentemente um novo curso, que é a Expedição Agro, que tem 2 trilhas, uma trilha fundamental e uma trilha avançada, que é justamente com o Carlos Ortiz. Esse é um curso de gestão, gestão financeira, gestão de riscos e de análise, né, e projeção de investimentos. Então, assim, é para quem realmente quer entender o que é um balanço, por exemplo, né? O que eu tenho que colocar num balanço? O que é passivo? O que é ativo? O que é passivo circulante? O que é ativo circulante? O que é patrimônio líquido? Para que serve tudo isso? Eu só faço isso para contabilidade ou tem alguma utilização prática para eu acompanhar no meu dia a dia? Então, de uma coisa acaba puxando a outra e a gente vai atendendo os públicos diferentes. Então, a gente também tem um outro curso, que é o Finanças Inteligentes no Agronegócio, que é um curso mais voltado para a gente alinhar a origem do agronegócio, a relação disso com direito, economia e políticas públicas,
falando sobre tributação, sobre governança, sobre derivativos, sobre títulos verdes. Então, a gente acaba daí depois direcionando os cursos de acordo com o perfil também das pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então, mais ou menos assim que a gente vai trazendo também as novidades para quem acompanha o nosso trabalho. E é interessante, né, Marina, porque quando começou a pandemia, apesar de eu já fazer home office há muito tempo, mas o home office era mais ou menos uma coisa assim, quando de fato você não ter agenda fora, você vai ficar dentro de casa para organizar planilha, fazer alguma coisa do tipo, porque até se no cliente ele me der um espaço para eu fazer isso, eu até preferia ficar lá no escritório dele do que ficar em casa. Porque eu não conseguia ter uma leitura muito bem clara assim para mim, que dentro de casa eu estava sendo produtivo, né? E quando fui obrigado a ficar, as vendas só cresceram. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que o negócio eu ter que ficar dentro de casa, não posso mais viajar, né? mas é interessante essa parte assim de quem tá fazendo isso igual você. É legal esse comentário seu, porque assim, eu falo que, pegando até o tema do podcast aqui, né, eu vivi o home office raiz antes da pandemia, né, porque quando começou a pandemia o ano passado, aquilo lá não era home office, eu até escrevi sobre isso, aquilo era hell office, né, porque era tudo junto, de repente pegou tudo, jogou dentro de um caldeirão, trancou todo mundo em casa, né, e a gente tendo que lidar com escola de criança, naquele esquema remoto, e conciliar com a rotina de casa, com o cliente, no meu caso, né, eu falo, tudo na vida tem um lado positivo, então o lado positivo dessa situação para mim, para o meu negócio, foi muito boa, porque aumentou muito realmente a demanda por cursos online, já que as pessoas, né, estavam em casa e queriam ainda assim buscar capacitação. Só que administrar tudo isso é diferente de quando você tem a escolha, né? Então, antes, quando eu decidi sair das empresas, do universo corporativo, para voltar para dentro da minha casa, para eu me estruturar e tocar um negócio a partir da minha casa, eu tive um tempo de preparo para isso, eu tive um tempo de organização, eu tive um tempo para poder estabelecer o tempo de cuidar da casa, o tempo de dar atenção para o meu filho, para o meu marido, o tempo de dedicar só atenção para a empresa. Então, vamos dizer assim, eu tinha meus bloquinhos de tempo muito bem organizados. Quando veio essa situação, para mim foi mais fácil de organizar, porque eu já tinha, vamos dizer assim, uma certa experiência com isso, mas mesmo assim foi bem complicado. Agora eu fico imaginando quem não tinha essa experiência e também não tinha essa escolha, não queria isso, e de repente foi obrigado a fazer isso, né? Então, é um processo de adaptação que muita gente sofreu e ainda sofre. Eu acho que esse ano tem um peso maior, né? Porque a expectativa de muita gente era que, não, ok, 2020 a gente aceita, é o que tem para hoje, vamos fazer desse jeito, porque em 2021 as coisas vão melhorar. E nesse momento a gente está vivendo, né, o peso de voltar para, né, lockdown, fechamento de tudo, com toque de recolher, com aqui em Uberlândia lei seca, enfim. Então a gente está realmente mais restrito. Então, essa readaptação aí é realmente um desafio tanto para muita gente, né? Nem fale. E daí, Marina, a gente chegando ao final aqui, e para o futuro? Muitas novidades vêm por aí, e quem é o agro que a Marina imagina ver nos próximos anos? Vem muita coisa por aí, viu? Esse ano a gente já está colocando aí muita novidade no ar. A gente lançou, como eu disse, né, dentro dessa parceria nova com o Carlos Ortiz, esse novo curso. A gente lançou também o Clube Agro 21, que não é um curso, mas é uma comunidade, um ambiente em que a gente faz aí trocas mensais, né, de informação, de conteúdo, de estudo, para a gente discutir realmente assuntos estratégicos do agronegócio. E tudo que a gente faz aqui na AgroSchool é converger, né, para tentar converger, para melhorar a gestão do nosso setor. Porque, assim, a gente percebe por esse ano, né, a receita está subindo muito, né, a gente está vendo os preços altos, como a gente viu,
Os custos já estão acompanhando, mas a relação de troca ainda está favorável, né? É aquela história do trenzinho, do Roberto Rodrigues, tem até um vídeo no canal que eu falo sobre isso, né? A tendência é que o preço primeiro ele puxe, depois o custo vem acompanhando, mas vai dar um dado momento em que o preço vai começar a cair, porque você tem um equilíbrio, né, entre oferta e demanda, só que o custo ainda vai estar alto, né? E aí a relação vai realmente estar desfavorável. E a gente nunca esquecer que esse mercado é cíclico. Então, sabendo que o mercado é cíclico, sabendo que não há mal que não acabe nem bem que dure para sempre, a gente precisa trabalhar com uma melhor gestão, tanto para momentos bons quanto para momentos de vacas magras, né? Para que a gente consiga manter a liquidez do negócio em dia, para que a gente consiga crescer de forma sustentável, sem dar um passo maior que a perna, sem investir mais daquilo que o próprio negócio tem condição de pagar, né? Então, acho que ao final de tudo isso, na nossa jornada, quando eu olhar para trás, depois de anos de AgroSchool, eu quero me sentir muito orgulhosa de ter contribuído para o setor ter se desenvolvido mais na sua gestão, não apenas porteira para dentro, mas da porteira para fora também. Legal, um ponto que você falou aí me fez lembrar do seu Nishimura, né? Eu não tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, né? Tenho vários amigos que estudaram lá e a gente vê por aí, né? Ele falava isso daí. Prepare tua empresa nos momentos de bonança, né? É ali que você tem que deixar organizada, porque momentos ruins virão e quando vier você vai estar na frente de todo mundo, né? E olha já quem é hoje, né? Dentro dessa filosofia aí. E, Marina, a gente chegou ao fim aqui desse episódio, né? Primeiramente, agradecer, porque eu fiquei te incomodando, eu sei que eu incomodo, mas se eu não ficasse incomodando, eu não ia estar gravando, né? Imagina! Faz parte, é igual o zagueiro lá do time que fica marcando o centroavante. Se ele não ser o chato, ele vai levar gol, né? E daí foi muito legal o nosso bate-papo aqui, né, nesse quadro Não Sou Adubeiros, mas Sou Raiz, onde a gente traz, né, reforçando pessoas que não estão diretamente relacionadas à cadeia de fertilizantes, mas estão fazendo coisas de relevância para o agro e que merece ter voz, tanto para outras pessoas ouvirem, quanto para nós mesmos aqui, que eu, Felipe, cada episódio desse é uma bateria que a gente recarrega de aprendizado e de pouquinho em pouquinho, de pílulas em pílulas, a gente vai se tornando o profissional que a gente precisa ser e seguindo a nossa jornada, porque eu não sou filho de pai rico, eu tenho que trabalhar, né? Exatamente, estamos no mesmo, viu? E olha, eu agradeço aí pela sua paciência, porque realmente a gente precisou reagendar algumas vezes, mas era por isso, né? Tinha muitos planos para colocar em prática aqui, agora eles estão começando a caminhar e aí a gente consegue ter um respirinho aqui nas agendas. Obrigada pela paciência e pela persistência. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Obrigado, Marina. Foi um aprendizado que você trouxe para nós aqui, com certeza para os nossos ouvintes também. E aqui, já fazendo uma brincadeira, te intitular Adubeira Raiz por ter participado do nosso podcast. Obrigada. Já adorei o novo título aqui. Já o assumo com muito orgulho. Bom. E terminando aí, Jefferson, vamos falar para o pessoal não deixar de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, e também nos ouvir no Spotify e também no Anchor Podcast lá e na plataforma e também no site do meu amigo Jeff do Agro. Valeu! É isso aí, um abraço, obrigado. Obrigada, pessoal. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.